Muito bom dia e que Deus abençoe a sua vida em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu sou o Bispo Cristiano e nós estamos realizando aqui no nosso canal uma leitura do Evangelho de Lucas de segunda a sexta, às 6 horas da manhã, e você pode acompanhar as leituras anteriores aqui numa playlist que nós temos no canal, essa playlist do Evangelho de Lucas. Hoje nós vamos entrar no capítulo 19 do Evangelho de Lucas, onde fala de Zaqueu, o publicano. O publicano era alguém que trabalhava para o Império Romano. Ele era judeu, trabalhava para o Império Romano, cobrando impostos dos judeus para ajudar o Império. Ele era visto como traidor, era mal visto e na maioria das vezes era corrupto também. E o texto que nós vamos ler, ele diz assim, olha: entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade. Eis que um homem, chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, ele não era só um cobrador de impostos, ele era o chefe dos cobradores de impostos e era rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia, por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu a um sicômoro a fim de vê-lo, porque por ali havia de passar. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. E aqui a gente já vê um pequeno detalhe do que nós vamos estudar hoje. Jesus olha para cima e ele não pergunta o nome daquele homem que estava ali. Ele não diz homem, moço, desce, ele disse Zaqueu. Ele chama Zaqueu pelo nome. É comum, ou seria normal, que Zaqueu soubesse quem era Jesus, mas não Jesus saber quem era Zaqueu. Porém, nós devemos entender que Deus nos conhece. Deus te conhece muito mais do que você mesmo se conhece. Deus nos conhece muito mais do que nós mesmos nos conhecemos. E a seguir o texto diz ali, olha, no verso 6, ele desceu a toda a pressa e o recebeu com alegria. Todos os que viram isto murmuravam, dizendo que ele se hospedara com um homem pecador. Entre mentes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens. E se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Então, o Filho do Homem, ou seja, Jesus, veio buscar e salvar o perdido. A sua fama era tão má que ele, só de Jesus entrar na casa dele, as pessoas começaram a murmurar, a criticar Jesus, porque Jesus ele tinha entrado na casa de Zaqueu. Mas nós não sabemos o que aconteceu lá na casa de Zaqueu. Nós não sabemos que conversa houve entre o Zaqueu e Jesus. E eu até acredito que Jesus não estava ali pregando para Zaqueu: olha, você fez isso, você tem que se arrepender. Eu não acredito que essa deva ter sido a base da conversa que houve entre eles. Mas há algo que me chama a atenção e que aconteceu não somente com o Zaqueu, mas aconteceu também com outras pessoas que conviveram com Jesus. Só o fato de estar na presença de Jesus, essas pessoas foram impactadas por algo
Esse algo, acredito, seja a forma como Jesus expressava a imagem e semelhança de Deus. Você pode observar, não foi só com Zaqueu. A presença de Jesus na casa de Zaqueu fez com que ele fosse transformado. Que maravilha! Mas não foi só com ele. Lembra você da mulher, aquela pecadora que entrou na casa do fariseu e chorava e estava ali aos pés do Senhor? Ela é outro exemplo. E nós vamos encontrar na Bíblia vários exemplos. Por quê? Porque a maneira mais correta de nós impactarmos esse mundo é ter a imagem e semelhança de Deus. Aquela mulher, aquela que tinha a fama de ser prostituta e que estava aos pés do Senhor, ela chorava e secava os pés do Senhor com seus cabelos. Ela viu algo diferente em Jesus, algo que ela não viu em ninguém mais. Talvez os homens olhavam para ela desejando, as mulheres desprezando, e Jesus teve um olhar não de desejo, de cobiça como homem, mas de amor, o olhar de Deus. Zaqueu viu ali em Jesus não um olhar crítico, embora ele vivesse uma vida errada. Ele não viu em Jesus um olhar de condenação, embora era o que ele merecia. Ele estava perdido. Ele estava perdido. Tanto é que Jesus ele menciona ali, o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido, falando de Zaqueu. Não é verdade? Ele estava perdido nos pecados e foi salvo. Sabe por quê? Porque essa é a maneira de impactarmos vidas. Essa é a maneira de você impactar vidas. É no lugar que você está, você ter o olhar como o olhar de Deus. Quanto mais a imagem e a semelhança do Senhor nós formos, mais nós vamos impactar vidas. Não por aquilo que a gente fala, pela acusação que faz, pelo olhar crítico que a gente tem para as pessoas. Não é esse o caminho. Mas quanto mais nós conseguimos refletir a imagem e semelhança de Deus. E por isso é tão importante estar na presença dele. Por isso é tão importante buscá-lo de todo o coração, porque nós não podemos refletir a imagem e a semelhança de alguém que nós não conhecemos, que nós não convivemos com ele. Precisamos conviver com o Senhor, provar dele, para que possamos então ser transformado à sua imagem e semelhança. E eu quero deixar essa mensagem para você. Sabe, eu quero concluir essa mensagem. Jesus acabava de dizer num texto anterior a um rico, né, que não obedeceu, e o Senhor dizia aos discípulos que seria mais difícil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. E os discípulos espantados dizem, então quem vai ser salvo? Mas Jesus disse, os impossíveis dos homens são possíveis para Deus. E aqui está. Zaqueu era um homem rico. E Jesus disse, hoje houve salvação nessa casa. Tá vendo? Veja, querido, que em Jesus há salvação. Há salvação. Você não é um caso perdido. Você pode recomeçar hoje. Talvez você tenha sido uma pessoa que tem vivido na corrupção. Você tem vivido da corrupção, você tem vivido nas mágoas, no ódio, no ressentimento, você tem vivido no vício, você tem vivido uma vida que você sabe que desagrada a Deus. E talvez você diga assim, mas é porque eu não vou ser igual a esses religiosos, hipócritas. Não, eu não vou ser igual a eles. De jeito nenhum, então eu prefiro ficar no vício, eu prefiro ficar na vida errada.
Querido, você não é melhor do que ninguém, não é melhor nem que o religioso, que possa ser hipócrita aos seus olhos, tá? O que Deus quer é que você mude, que você não olhe para ninguém e que você mude. O que Deus quer de mim é que eu mude. E pare de dar desculpa. Hoje você pode mudar. Zaqueu mudou, ele decidiu, eu quero mudar. Ah, mas eu não consigo. Você consegue. Você pode. Em Jesus você pode. Sozinho você não pode. Mas se você hoje disser, Senhor, eu quero te buscar, eu preciso do Senhor, eu não tenho forças, Ele vai te dar força, eu estou perdido. O Senhor disse que veio buscar e salvar o perdido, pois eu estou perdido, então me ajuda, Senhor. Pode ter certeza que hoje há salvação aí na sua casa, no seu coração, na sua vida, em nome de Jesus. E essa é a minha oração. Aliás, vamos preparar o nosso copo com água e vamos orar, tá bom? Eu quero orar por você. Aliás, eu quero que você compartilhe essa mensagem com pessoas que você sabe que estão perdidas. Eu quero que você compartilhe essa mensagem, pessoas que precisam da palavra de Deus, de uma oração. Compartilha, se inscreva no canal, pega o seu copo com água e vamos falar com Deus. Pai querido e amado, o Senhor na tua palavra disse, eu vim salvar, eu vim buscar aquele que estava perdido. Não é aquele que pensa que está bem, mas é aquele que sabe que está mal, mas não pode se curar. Ele não pode se curar. Só o Senhor pode curá-lo. E a minha oração é, cura essa pessoa do pecado, da mágoa, do vício. Cura ela da prostituição, do adultério, da pornografia. Cura ela do pecado que tem, ó Deus, estado ali no coração dela, na mente, do apego aos bens materiais, da corrupção. Eu oro para que haja salvação nesta casa hoje, aleluia. Que haja salvação nesta casa, nessa família, nesse lar, em nome de Jesus. Pai, abençoa, coloque as tuas virtudes nesta água e quando ela beber da água, ela receba vida, ela receba paz. Amém e amém. Glória a Deus. Beba da água. Glória a Deus. Que Deus abençoe o seu dia. Amanhã nós voltamos aqui com mais uma leitura da palavra de Deus. Deus abençoe.